Seja bem-vindo ao nosso canal Luz no Mundo. Eu sou Ronaldo de Oliveira e quero compartilhar com vocês hoje mais uma homilia do Padre Leomar Montanha da Arquidiocese de Maringá. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no nosso canal Luz no Mundo e depois disso, acionar o sininho que fica ao lado para poder receber as notificações assim que cada material for postado no nosso canal Luz no Mundo. Dessa maneira você recebe tudo em primeira mão, tá? Hoje a homilia do Padre Leomar vai ser sobre a festa da transfiguração do Senhor. O divórcio entre a fé professada e o comportamento cotidiano de muitos cristãos deve ser contado entre os mais graves erros do nosso tempo. Gaudium et Spes, 43. A festa da Transfiguração do Senhor é celebrada dia 6 de agosto, 40 dias antes da exaltação da Santa Cruz. Esta festa tem origem na Igreja Armênia, no tempo de São Gregório Iluminador, século IV. Na Espanha, é celebrada desde o século X. Em 1457, o Papa Celestino I a introduziu no calendário romano, e São Pio X a elevou de categoria litúrgica. Qual é o sentido da palavra transfiguração? Significa transformação, metamorfose, alteração de figura, das feições e das formas. Nesta visão, a transfiguração é o ponto de chegada de Jesus, o nosso e de todo o universo. O nosso destino não é a desfiguração, mas a transfiguração. Nossa vida cristã é um processo de lenta transformação em Cristo até a transfiguração na imagem de Cristo glorioso. Na liturgia da transfiguração do Senhor, veremos na primeira leitura que o profeta Daniel mostra o mistério que governa e julga a história. O ancião é o próprio Deus, cercado por seus anjos, mediadores de sua ação na história. Os livros nos quais são registradas as ações das pessoas são abertos. Começa o julgamento. O misterioso Filho de Homem é uma personificação do povo fiel que recebe de Deus o reino que durará para sempre. O Novo Testamento vê Jesus, o instaurador do reino de Deus, como esse misterioso Filho de Homem que vem do céu. Jesus é o Filho amado do Pai que recebe o poder, a glória e a realeza, a quem somos chamados a ouvir e a seguir. Na segunda leitura, o apóstolo Pedro nos transmite o que significou para ele a experiência de Cristo transfigurado. O acontecimento foi para ele uma confirmação do que os profetas haviam dito. Aceitar o testemunho dos profetas, isto é, das Escrituras, para conhecer o Cristo, não é fundar a própria fé sobre fábulas, mas sobre a palavra mesma de Deus, lâmpada que brilha num lugar obscuro. No Evangelho, vemos que o Cristo glorioso da teofania é o mesmo crucificado, é o mesmo da palavra, é o mesmo da Eucaristia, é o mesmo que está presente naqueles que sofrem e que são marginalizados. Junto com Pedro, Tiago e João, somos convidados a experimentar a teofania, que pode ser um retiro espiritual, um curso de formação, um maior engajamento na igreja. Ou seja, a teofania é uma realidade que ilumina outras realidades. Teofania é também buscar a intimidade com Deus, sua amizade, para viver a justiça e a solidariedade, isto é, uma existência mística. No meio dos maiores sofrimentos, Deus nos dá o consolo. Na transfiguração apareceram-lhe Elias e Moisés. Elias representa o movimento profético, vez e voz de todos os que são perseguidos e que sofrem. Moisés representa a lei, isto é, a vontade de Deus. Este trecho do Evangelho é uma catequese sobre o projeto de Deus e as dificuldades que encontramos no nosso dia a dia, pois assim como Pedro, que não admitia um Messias sofredor, nós também às vezes queremos um Cristo sem cruz. Tiago e João também discutiam pelo caminho
quem seria o maior e ocuparia o primeiro lugar. Não querem compromisso com as realidades temporais, ou não querem entender o sonho de Deus, que é vida em abundância para todos. Por isso eles dormem. O sono dos discípulos é o sono de quem não consegue acompanhar Jesus em sua oração e missão em união com o Pai. Depois de acordar do sono profundo, Pedro dá sinais de que não está sintonizado com o projeto de Deus. Ele não sabia o que estava dizendo. Pedro queria que Jesus, Moisés e Elias se acomodassem na montanha, desviando Jesus de sua missão, e que ele se tornasse privilégio de alguns poucos. O Concílio Vaticano II já constatava que o divórcio entre a fé professada e o comportamento cotidiano de muitos cristãos deve ser contado entre os mais graves erros do nosso tempo. Gaudium et Spes. Em cada época, a sociedade mais abastada constrói suas tendas nas quais possa viver despreocupada e longe dos incômodos. Sem muito esforço, podemos perceber algumas tendas da modernidade: shopping center, condomínios fechados, grandes eventos mercadológicos, celebrações, shows e etc. Estas tendas nos levam ao isolamento do grande público, enchem-nos os olhos de fantasia, anestesiam nossa consciência, fazem-nos esquecer os problemas que afligem a humanidade. A montanha é sempre mais interessante que a planície. Lá o ar sempre renovado refresca, fascina. Aqui o ar poluído cansa, estressa. A sociedade não leva em conta, porém, que o caminho da transfiguração passa pela cruz, pelo compromisso com os mais fragilizados, com a solidariedade. O reino sonhado por Jesus se realiza com o dom da própria vida. O Monte Tabor é o momento forte de ouvir Jesus falar: "Este é meu Filho amado, ouçam-o." O verdadeiro discípulo não é aquele que se esconde em visões celestiais, e sim aquele que assume as contradições da história, encarnando os verdadeiros valores do Evangelho. Será necessário ainda que hoje venha voz do céu para nos dizer: "Homem da Galileia, por que ficais aí parados olhando para o céu?" Se somos capazes de, mesmo que por instantes, vislumbrar pedaços do céu, sejamos também capazes de concretizá-lo já, em ações que promovam aqueles que sofrem, que instaurem a justiça e que se posicionem contra tudo o que torna a vida indigna. Para os 3 discípulos e para nós, permanecem 2 ordens. A primeira vem do Pai, para ouvir o Filho amado. Ouvir é a atitude fundamental dos discípulos. Ouvir Jesus é entender o que disse e fez, para que seu ensinamento esteja vivo em nossa vida. A outra ordem vem do próprio Jesus, que toca nos discípulos e pede que se levantem e não tenham medo de enfrentar os desafios da realidade. No Monte Tabor, Jesus manifesta sua glória, mas nos chama à intimidade com Ele, para entrarmos na nuvem divina, contemplar seu lindo rosto, nos apaixonar por Ele e escutar a voz do Pai. Querido irmão, querida irmã, que possamos produzir muitos frutos para o reino de Deus. Um abraço e que Deus continue te abençoando continuamente. Paz e bem. Tchau, tchau.